Tá, beleza. Então a gente vai discutir a questão do yoga, né? Como que a gente pode utilizar o yoga nesses tempos difíceis de quarentena, de isolamento social, para a gente conseguir acalmar um pouco a nossa mente, né? Então, me apresentando, Fernandes, eu trabalho com história, sou professor de história, né? Inclusive, nós trabalhamos juntos e somos amigos já há muito tempo. E de uns anos para cá, eu comecei a praticar yoga, e isso me levou para o yoga, para o estudo de yoga também, né? Aí eu comecei a aprofundar o tema, né? Então, como normalmente acontece, eu fui pro yoga para questões ali ligadas à prática física e tal. E aí fui me apaixonando e fui estudando, e hoje eu dou aula também de yoga. Então hoje eu me considero professor tanto de história como de yoga. Ô, Fernando, uma coisa que eu acho que, para começar a conversa, para mim e para muitos que estão ouvindo e vão ouvir a gente, queria que você desse uma definição de yoga, que eu acho que pouca gente tem uma definição de yoga. Tem gente que acha que é exercício, tem gente que acha que é técnica de meditação. Então eu queria que você desse a definição, ponto de partida aí para a gente começar a conversar sobre yoga. Tá, fechou. Bom, antes de dar uma definição, que é algo muito, vamos dizer assim, arriscado até, eu queria falar um pouquinho sobre uma questão, um equívoco, né, sobre o yoga, muito comum. E aí eu já entro em uma definição que não é minha, vai ser de um dos autores sobre yoga, talvez o mais importante deles, né, que é o Patanjali, na obra clássica Yoga Sutra. Então, antes de entrar na definição do Patanjali sobre yoga, eu queria falar um pouquinho sobre um equívoco muito comum. Quando o yoga chegou no Ocidente, Fernandes, ele tinha uma pegada muito física, né? Então as pessoas utilizavam o yoga como um exercício físico. Seria como qualquer outro exercício físico, a gente trabalhar o nosso corpo por meio da mente. A gente utiliza a mente e aí a gente vai trabalhando o corpo. Quando, na verdade, o yoga faz um caminho inverso. A gente trabalha a mente por meio do corpo. Né? Não que isso não traga, né, um benefício enorme para o nosso corpo. Aliás, um benefício extraordinário, por sinal. Né? Você vai ficar mais flexível? Vai. Você vai ficar mais forte fazendo yoga? Também vai. É uma questão de tempo, é um processo lento e gradual, né? Mas isso outras práticas de exercícios físicos também desencadearia. Também seria um resultado obtido, né? Até com mais facilidade. Na verdade, o yoga, isso seria um bônus, essa melhora das condições físicas e da saúde como um todo. Mas a gente usa o yoga para, de certa forma, focar nossa mente, para Pera, conseguir atingir o estágio de meditação. então esse conceito que yoga é um exercício é um conceito, se não errado, é muito parcial, é isso? Vamos dizer que é um conceito superficial. O, o bônus do exercício que o yoga traz, ele é real, ele é notável assim em quem pratica, né? Mas, mas isso não é o mais importante. Isso daí seria um bônus mesmo da prática. Então, uma definição do yoga, né, dos textos clássicos hindus, né, atribuídas a um sábio chamado Patanjali, é de que yoga, né, é Chitta Vritti Nirodha. Então, traduzindo do sânscrito para o português, yoga é o controle acho que não é a palavra exata, supressão dos turbilhões da mente. Então, Chitta é mente, né? Vrits seria como se fosse turbilhões, né? E Niroda, supressão. Então, yoga seria uma supressão dos turbilhões da mente. Então, o que seriam os turbilhões da mente? Os pensamentos. Então, a partir do momento que você consegue, né, desacelerar o seu pensamento, porque não tem como parar a mente, mas quando você consegue desacelerar o seu pensamento, você consegue acessar algo mais sublime por trás dos pensamentos, por trás da mente,
que as pessoas chamam de espírito, consciência, e aí você consegue atingir um, um nível de expansão mental tal que isso te proporciona uma vida muito mais harmônica com as outras pessoas, com você mesmo. Então, na verdade, o yoga é uma entrada, né? A prática do yoga, ela proporciona esse movimento de você conseguir desacelerar sua mente, focá-la, né? E a partir daí você consegue acessar algo que vai além da mente, inclusive. Ô, Fernando, mas agora é curioso, porque quando a gente pensa em yoga, um leigo como eu, né? Aliás, Fernando, deixa eu aproveitar aqui o gancho que teve uma live aí, Fernando, que eu falei que tá todo mundo recomendando fazer yoga, né? Aí eu falei, pô, yoga me deixa até mais nervoso, né? Fazer yoga. E aí eu até brinquei, eu prefiro fazer outra atividade física, né? Porque, como para um leigo como eu, a gente associa muito a yoga com aquelas posições, com aquela atividade física. Aliás, existe um tipo de atividade física de fato, que é o Pilates, que é derivado do yoga, né? A gente associa o yoga com as técnicas de respiração, mas você começou falando que yoga tem tudo a ver com a mente. Então, como é que é esse link aqui? O corpo seria o quê? Como que entrariam as técnicas corporais nesse controle da mente? Queria que você falasse disso agora. Tá. Bom, quando a gente fala de uma prática de yoga, ela passa necessariamente pelos asanas, né? A palavra em sânscrito significa, traduzindo grosseiramente, postura, tá? Então, a gente faz um conjunto de posturas, né? E a gente utiliza esses asanas, essa postura, para focar a mente. Porque quando você inicia esse movimento de posturas, você, de certa forma, tem que estar focado. Você tem que estar presente, senão você não consegue fazer a prática com qualidade, né? Você vai se distrair, provavelmente corre até um risco de se machucar. Então, o corpo seria um instrumento para trazer a mente para o momento presente, para você conseguir trazer presença para a mente, para impedir que a mente dê aquela flutuada natural. Não é que seja natural, mas que nós estamos acostumados, né? Tanto para o passado ou para o futuro. Então você tenta trazer a mente para o presente. Então a postura seria um instrumento, a gente usa o corpo e as posturas corporais para trazer a mente para o presente. Então a gente começa pelo corpo, e a gente vai tornando, inclusive, a prática cada vez mais sutil, né? Então, não são apenas os asanas que auxiliam em trazer a mente para o presente. Tem outras questões mais também. Ô, Fernando, assim, ó, então, imagine uma pessoa, por exemplo, que ocupa muito a mente dela com remoendo mágoas, ressentimentos do passado, ou então preocupada com ações que ela tomou ou deixou de tomar no passado. Então essa pessoa está com a mente no passado. Uma pessoa muito ansiosa e preocupada pelas coisas que podem vir hipoteticamente a acontecer é uma pessoa ansiosa e que está com a mente ligada ao futuro. Você podia dar uns exemplos de como as práticas corporais do yoga podem trazer essa pessoa para o presente? Daí ela deixa, se Posso? ela está no presente, ela deixa de remoer mágoa do passado, e deixa de se preocupar com coisa do futuro, né? Ótimo, ótimo, Fernandes. A questão, né, quando a gente inicia a prática de asanas, por isso que eu costumo dizer o seguinte, né, que o bom yoga, né, um yoga bem praticado, não é o yoga que você consegue ficar mais tempo numa postura, nem mesmo o yoga que você tem uma flexibilidade maior. É o yoga com presença, né? Então, por isso que o yoga é uma prática que ela não tem contraindicação. Obviamente, se você tiver um problema de saúde muito sério, seria interessante buscar uma prática mais leve, porque tem inúmeros tipos diferentes de prática, né? Mas você pode fazer yoga numa cadeira, por exemplo, você pode fazer um yoga adaptado à sua idade, ao seu problema de saúde, né? Então, é só buscar o professor que leciona a prática adequada para você, né? Porque não é força, não é flexibilidade. Isso se ganha gradualmente. Saúde, ela acaba vindo gradualmente. Então, a boa prática do yoga é uma prática que vocês têm que estar no presente. Quanto maior presença na sua prática, melhor a prática. E aí, como você tem que prestar atenção na postura, e aí o professor normalmente ele também utiliza outras estratégias, como por exemplo a respiração, né? Então é interessante coordenar os asanas com a respiração, né? Inspirar e expirar
né? Quando você vai entrar numa asana ou quando você vai sair de uma asana, isso os professores de yoga costumam orientar, né? Então a gente utiliza outras estratégias para trazer a pessoa para o presente, que é a questão da respiração, a questão do foco do olhar, né? É um olhar focado na prática também. E aí a gente vai orientando por meio das posturas, do foco do olhar, na respiração, a pessoa ela vai necessariamente vindo para dentro na prática. Ela vai parando um pouquinho aquele movimento temporal que a mente costuma fazer bastante, né? A mente é uma máquina do tempo, então você vai começando a pensar cada vez menos no passado ou cada vez menos no futuro para conseguir se concentrar para a prática. Então a prática dos asanas, ela te traz uma coisa que em sânscrito é chamada de dharana, né? Não é só isso, mas isso eu considero extremamente essencial numa prática de yoga, que é foco e concentração. Então, esse conceito do dharana é você focar no momento presente. E aí, e as posições, as técnicas corporais, as técnicas de respiração e do olhar, então você falou que é um conjunto. Vai fazer a pessoa deixar de focar no passado, deixar de focar no futuro, focando no presente, e aí deixa de remoer mágoa, deixa, pelo menos naquele momento, deixa de remoer mágoa, Sem deixa de dúvida. remoer frustrações, deixa de ruminar ansiedades e acaba tendo um aprendizado que isso é possível, então, deixar de viver preocupações do futuro e mágoas do passado. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então, a postura, outras técnicas mais sutis, como a respiração, o olhar, elas são os objetos do foco, né? Então, Perfeito. você vai focar na postura, na respiração e no olhar para conseguir acalmá-la, para tentar acabar com os turbilhões. Não acabar por completo, mas desacelerar. Vamos dizer que o rio estava correndo muito forte, você tenta desacelerar esse rio, deixar ele mais calmo. Percebeu? Entendi. Fernando, agora uma coisa que você falou aí, mas eu não sei se o pessoal entendeu, até se eu entendi direito, que é o seguinte, você falou assim que yoga não tem contraindicação, que o importante é focar no próprio corpo, nessas práticas que você está falando, né, nessas técnicas corporais. Quer dizer que um senhorzinho de 50 anos mal alongado, ele pode conseguir focar tanto no corpo tanto quanto uma bailarina super elástica que faz uma posição muito complexa, mas às vezes ela nem está focada no corpo, ela está preocupada com outra coisa. É, É isso que você quis dizer? Como é que é interessante. isso? É interessante isso, porque às vezes você observando de fora uma prática de yoga, né, os alunos numa academia, você vê uma pessoa pegando o pé com uma certa facilidade, você acha, pô, aquela pessoa está fazendo um grande yoga. Às vezes não. Às vezes o dia dela foi atribulado ao ponto que ela está pensando em outras coisas. Só que como ela já tem uma flexibilidade, uma prática de longa data, ou é uma bailarina, por exemplo, ela consegue fazer a postura tranquilamente e muitas vezes ela não está nem focada naquilo. Agora, uma pessoa que já com uma certa dificuldade, começando uma prática, já com uma idade mais avançada, ela pode estar ali fazendo aquele movimento que você olhando de fora parece um movimento bem encurtado, mas ela está focada. Muitas vezes ela está mais focada do que aquela pessoa que está fazendo ao lado um movimento belo, um movimento, vamos dizer assim, estético. Então, é importante a gente não ficar iludidos com a estética, sabe? Ah, meu yoga está melhorando porque agora eu coloco a perna atrás da minha cabeça. Não tem nada a ver com yoga. O yoga, ele tem muito mais a ver com a presença na prática. Uma prática bem feita é uma prática com presença. E É às muito vezes, interessante, né? Porque a gente é muito focado, como você falou, você usou a palavra, a gente é muito focado na estética. Então, se o asana lá, a posição tá muito bonita, a gente acha que tá indo bem. Às vezes não, até fisicamente pode ser, mas do ponto de vista mental, que você falou que é o objetivo mesmo, isso importa menos. O que importa mais é onde que está o seu foco para desacelerar a mente, né? Nossa, muito interessante isso. Sabe, Fernando, eu brinquei aqui noutra live, né, que eu era mais de uma prática física mais intensa, né? Então eu pratico jiu-jitsu, né? E você sabia que nos manuais de tratamento de depressão, nas principais diretrizes, tem duas atividades físicas que fazem bem, são as atividades físicas aeróbicas, que o jiu-jitsu é uma delas, a corrida, né? E o yoga também é recomendado.
E eu acho que por uma via diferente, no jiu-jitsu eu consigo isso, porque enquanto a gente está lutando, é incrível como a gente não consegue, a gente se concentra tanto naquilo lá, talvez não de uma maneira tão pacífica e zen que nem na yoga, porque a gente está preocupado ali em não tomar amasso, não perder a luta, não ser finalizado e tentar finalizar o adversário, medindo força, né? Mas a gente se concentra tanto naquilo que, olha, já teve vez que eu fui pro meu treino, falar assim, poxa, preciso conversar com meus amigos que eu tô com um determinado problema. Quando chegava no fim do treino, na hora de conversar sobre o problema, eu tinha esquecido, de tanto que eu me concentrei naquela atividade, soma-se aí a endorfina que circulou e todo o benefício, né? Então, por uma via diferente, a gente acaba conseguindo a mesma coisa, né, na atividade aeróbica. Agora, Existem outras práticas, né? Outras artes, que eu acho que o jiu-jitsu é uma arte, como o yoga é uma arte. O yoga é uma arte espiritual. Se eu fosse eu definir o yoga, eu definiria como uma arte espiritual. Como, por exemplo, a arte do arco e flecha, né? Então, existem outras artes que, se você se dedicar a um nível de conseguir executá-la com uma certa presença, muito provavelmente você vai avançar na prática, mas não é só isso, percebeu? Existe algo mais interessante. Por que você está avançando na prática como você está avançando? Pela presença que você está na prática daquela... Porque arte é uma prática, percebeu? Só que uma prática que muitas vezes ela é difícil de você entender o método, porque tem coisas que acontecem no método que não dá muito para explicar, não é tão visível. Mas na medida em que você vai desenvolvendo essa prática com presença, você tem de evoluir na prática. Por isso que eu digo, o yoga é natural você avançar também fisicamente. Você começar gradualmente a fazer as posturas de forma mais estética, mas não é esse o objetivo do yoga, percebeu? pelo que você está me falando, isso aí é um ganho extra, né? Isso aí é um É o extra que bônus, é vem, o um bônus. bônus, Não é né, um que vem. bônus, não é um bônus qualquer, porque é um bônus, porque menos até que a estética, mais importante desse bônus é a saúde, né? Sem dúvida, né? Entendeu? Uma musculatura mais alongada, uma respiração mais cadenciada, uma respiração mais bem feita, tudo isso é muito bem-vindo. É. Agora, E tem uma outra coisa, só te cortando mais uma vez, né? É que a gente termina a prática dos asanas normalmente com um alongamento. Então a gente entra numa postura chamada de Shavasana, que é a postura do cadáver, e a gente fica entre 5 e 10 minutos, né, com o corpo inerte, certo? Depois da prática dos asanas, né? E aí, nesse momento, há todo um movimento, né, de acionamento do sistema imunológico, que você pode falar melhor do que eu, né, de recuperação física, mas ao mesmo tempo, né, você está num momento de relaxamento tal que várias pesquisas envolvendo yoga físico, porque quando o yoga chega no Ocidente, é natural que o homem ocidental, que é um homem muito baseado na razão e na ciência, tem uma certa predisposição para o conhecimento científico, testar o yoga cientificamente. E um dos grandes benefícios do yoga é essa resposta imunológica que o corpo adquire, principalmente por causa desse relaxamento pós-prática de asanas. você falando disso, né, do teste científico, né, é normal, vindo para o Ocidente, acho que duas coisas. Primeiro, uma maior ênfase na parte física. E em segundo lugar, falam, poxa, isso aí está dando bem-estar, está melhorando a ansiedade, vamos testar. É assim que funciona a ciência. Muitas vezes a gente observa alguma coisa na prática e vai, pô, vamos fazer um teste formal agora, estatístico, para ver se isso ajuda. E realmente o yoga ajuda na melhora. Tanto que é indicado, repito, nas diretrizes de tratamento da depressão e da ansiedade, é indicado o yoga como uma técnica adjuvante. Não vai substituir o tratamento principal, mas é uma técnica adjuvante que está indicada nos manuais de tratamento mesmo, né? Por falar nisso, Fernando, é muito legal esse link do corpo com a mente, sabe, Fernando? A terapia comportamental se usa muito disso. Eu vou contar uma breve historinha aqui e vou comentar, às vezes a gente é ignorante sem saber. Olha só, eu lembro que quando eu era moleque, fui cortar o cabelo, né? E aí o barbeiro me falou o seguinte, eu tenho essas rugas de expressão, acho que eu sempre fui muito preocupado, muito assim, ó, com essa postura assim, né? Sabe o que o barbeiro me falou? Ele falou, meu filho, ó, você tem que relaxar isso aqui. Sabe por que você tem que relaxar isso aqui? Senão você vai se tornar uma pessoa tensa e ansiosa. Eu falei, esse barbeiro não sabe nada, né? Porque na verdade eu estou ansioso
e por isso eu fico assim. Eu estou preocupado e por isso eu fico assim. E ele está me falando o contrário, que se eu conseguir relaxar isso aqui, eu vou deixar de ser ansioso. Ele sabia muito mais do que eu, porque muitas técnicas da terapia comportamental mexem com isso. Cara, uma respiração calma, cadenciada, você conseguindo baixar o teu ritmo cardíaco e conseguindo relaxar fisicamente, a mente, uma mente ansiosa não combina com o corpo relaxado. Então você consegue através do corpo, sim, relaxar a mente, né? E Uhum. então esse barbeiro, quando eu era moleque, se eu tivesse ouvido isso, eu já tinha aprendido lá um pouco sobre terapia comportamental, inclusive técnica de yoga, né? Ele provavelmente era um yogi e você nem sabia. É que a gente tem uma visão, né, de um yogi como alguém fazendo asanas, mas na verdade os asanas fazem parte. Eu posso ou não fazer o asana e ter uma vida de yoga, porque a palavra yoga vem do prefixo sânscrito yud. Opa, peraí, que significa união. Então é a união da mente com o corpo. Você está me ouvindo bem? É a união da mente, do corpo e do espírito, de algo mais sublime, mais sutil ainda, né? E união, a partir dessa união no indivíduo, a união do indivíduo com a existência como um todo. Eu sei que parece, entrei numa parte meio nebulosa do yoga, mas necessariamente o asana é só vamos dizer assim, é só uma ferramenta. Você pode ser um yogi lutando jiu-jitsu ou lutando ou uma outra arte marcial, que eu acho que as artes marciais trazem muito para essa questão da presença, né? Ou fazendo uma arte qualquer, bordado, crochê ou pintura. De certa forma, você está nesse movimento de conexão interna que vai te proporcionar uma conexão de maior qualidade ainda, que é a externa, né? De mais profunda ainda, né? Fernando, e a parte da meditação? Então, se a gente falou dos asanas, das técnicas de respiração também, e a parte de meditação, como é que funciona no yoga? Qual que seria o papel dela? Enfim, acho que o objetivo deve ser parecido com o objetivo das técnicas corporais, mas como que funciona isso? A parte da Tá. meditação. A meditação é a cereja do bolo, assim, vamos dizer que é a parte mais importante do processo. Depois que você conseguiu focar sua mente com os asanas e atingir um relaxamento profundo, né, do seu corpo, a gente costuma entrar em meditação, que não é um movimento, vamos dizer assim, tão fácil num primeiro momento, mas é também algo que você conquista gradualmente. Na verdade, você é conquistado, ela chega até você não precisa fazer esforço. Na verdade, é uma arte que você começa a dominar gradualmente, não tem nem como ensinar a meditação. Mas o que seria a meditação? Você senta numa postura confortável, estável, para mexer o mínimo possível o seu corpo. De preferência com a coluna ereta. Né? Por que não se aconselha meditar deitado, em Shavasana? Porque o corpo ele entende que você está em relaxamento e que você está se preparando para dormir. Então, o ideal seria uma postura sentada ou até mesmo de pernas cruzadas, e aí com a coluna mais ereta possível. Né? E aí esse movimento de meditação seria o seguinte: você conseguiu trazer a sua mente para você conseguiu concentrar sua mente com base num foco. Agora é continuar mantendo concentrada sem foco. Então você faz a transição do dharana para o dhyana, que a palavra dhyana em sânscrito significa meditação. Então você tira o foco da sua atenção. Então você não está focado mais no seu corpo. Na verdade, a ideia é ficar com o corpo o máximo possível estável. Né? Você não está focado mais na sua respiração. Você pode até iniciar com a respiração focada para entrar mais facilmente, mas na verdade você não tem um foco. Você é o foco. Né? O foco é o todo. Né? É todo o seu corpo. E Então seria aí, focar em tudo. e Seria aí, ser focado. e aí, como é que fica o pensamento nisso? É como se você conseguisse observar melhor o pensamento? Como é que é? Qual que é o sentido aí? Ótima pergunta. E aí você começa a observar, né, como você conseguiu como você entra num estado onde os pensamentos desaceleram, você começa a observar com mais clareza o seu fluxo mental.
E aí, como você consegue observar com mais clareza seu fluxo mental, você começa a observar também que existe entre o fluxo mental um vazio. E aí, a partir desse movimento, você começa a perceber que existe alguém pensando por trás dos pensamentos. Não que você não esteja pensando. Sim, você está pensando. Mas algo em você mais sublime pensa. Então, a mente ela passa a ser um instrumento de operação, até de relação com o mundo, né? E não mais, você não se identifica mais com a mente e com os pensamentos como se você fosse a mente e o pensamento. Você é mais do que a mente e o pensamento. E aí você entra num estado, né, de observador dos pensamentos. Fernando, Percebeu? E aí você... Oi. Pois não, Aí continue. você, ao observar os pensamentos, você cria um movimento de separação, não que o pensamento e você sejam coisas diferentes, não é isso, mas você cria um movimento de separação em relação ao pensamento que te dá a possibilidade de não se identificar com o pensamento. E a partir do momento que você deixa de se identificar com o pensamento, e aí você está ali focado, né? É o foco que te proporcionou na meditação observar esses pensamentos e não se identificar, você passa a perceber que você pode operar o pensamento, que de certa forma você tem um controle sobre ele. Assim, então, se eu estou entendendo, é como a meditação não é livrar a mente de qualquer pensamento, até porque isso é impossível, né, praticamente. A meditação seria assim, eu conseguir olhar os meus próprios pensamentos com mais platitude e a partir daí questioná-los, ver se eles fazem sentido e não simplesmente ser guiado pelos pensamentos e, sabe, Fernando, na terapia na teoria cognitiva, os pensamentos, sentimentos e pensamentos estão sempre atrelados. Então, assim, uma emoção tem sempre um pensamento que dá suporte. Então, o que você está querendo me dizer, vê se eu entendi, assim, a meditação serve para a gente olhar os nossos pensamentos, e aí, junto com ele, aí tem as emoções ligadas a esse pensamento, olhar com uma certa platitude, um certo distanciamento e podermos observá-los até de uma maneira crítica, para poder modificá-los. É mais ou menos isso? Perfeito, né? Aí o primeiro movimento, quando você começa a observar de forma mais crítica e tirar essa identidade do pensamento, né? Você começa a compreender muitas vezes alguns tipos de pensamento, principalmente pensamentos repetitivos. Você começa a compreender muitas vezes qual é a raiz desse pensamento. Ou às vezes até você nem precisa chegar numa raiz, mas você começa a perceber o quão esse pensamento traz um peso para a sua vida e te condiciona no seu cotidiano, nas suas ações cotidianas, e de certa forma trazem consequências negativas, que você considera consequências negativas. Então a questão aí, Fernandes, tem um segredo, não é julgar o pensamento. Tipo, esse pensamento eu não gosto, eu vou parar de pensar isso. Não, é compreensão, é compreender, é jogar luz no pensamento, É ver o quanto percebeu? ele faz sentido ou não. Ou não. E ao mesmo tempo também tomar cuidado com o outro lado, né? Não se encantar com o pensamento, porque de certa forma é o outro lado da moeda, mas é o mesmo problema. Aí você se encanta, nossa, como eu sou bonzinho, olha o que eu estou pensando, se apega a isso e se identifica com o pensamento novamente. É simplesmente olhar os pensamentos e tentar entender por que você pensa aquelas coisas. E aí, a partir daquele momento, você vai ressignificando alguns pensamentos repetitivos que você traz muitas vezes, às vezes até da infância, né? Ressignificando algumas ideias, e aí você começa a melhorar o pensamento. O pensamento ele começa a ter uma qualidade diferente. E seria como se o pensamento passasse a servir a sua consciência. Porque o que vem na presença, eu não sei como vocês lidam com isso, eu falo os médicos, psiquiatras, a questão da consciência. O que seria a consciência, né? Então, seria a consciência, o pensamento passa a te servir, a servir a sua consciência. Algo mais sublime que existe dentro de você, mais refinado, e aqueles pensamentos repetitivos que você tinha, que você achava que te prejudicavam, eles passam a ser ressignificados, e aí você vai mudar a qualidade do seu pensamento. Então você vai dar um salto de qualidade de pensamento, mas tudo de forma lenta e gradual, e assim, não busque isso.
Porque se você buscar isso, você não atinge. Aí é que entra a arte do negócio. Pratique e tudo acontece. Faça as práticas, senta para meditar e deixa acontecer. Porque senão vai ter algum dia que você vai entrar num pensamento repetitivo e não vai conseguir sair dele e vai parar a meditação. Aí você fala, não serve para mim. Não, simplesmente não funcionou naquele dia. Mas quem sabe no próximo possa funcionar. E aí a prática, uma certa disciplina em sânscrito, a gente chama de tapas na tradição do yoga. Então, uma certa disciplina, por isso que se fala muito que o caminho do yoga é o caminho do guerreiro. Quem é quem é o inimigo que esse guerreiro enfrenta? Ele não enfrenta nenhum inimigo externo, o inimigo é si próprio. É esse pensamento que te domina e que você se identifica. Então, o inimigo é a identificação. Então, qual é o movimento? O movimento é conseguir se identificar, mas nem sempre você consegue isso nas primeiras práticas. Quando você começa a meditar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Então, você tem que ir lento e gradual. E o asana ajuda. Então, você pode falar assim, vou começar a meditar hoje, sem fazer asana. Pô, legal. Eu comecei primeiro meditando, para depois ir buscar o asana. Por quê? Porque eu sabia que o asana ia me auxiliar na meditação. Agora, Fernando, muito interessante isso que você falou. A meditação, vê se eu posso. A tradução, quando a gente faz de uma linguagem, de uma cultura para uma outra linguagem, nunca é perfeita. Tradução nenhuma é perfeita. Mas vamos ver se faz sentido essa tradução. Seria um trabalho que em psicologia chamaria assim de modificação ou flexibilização de crenças que a pessoa adquiriu ao longo da vida. Então, pensamentos que se repetem, que muitas vezes a pessoa nem percebe que está tendo. Eu vou dar um exemplo para você, que é muito comum. Assim, uma pessoa era um jovem que era feinho, ninguém achava ele bonitinho, ninguém apertava a bochecha dele. Aí foi pro colégio, sofreu bullying, chegava em casa, não encontrava apoio nenhum, não encontrava reforçador nenhum, e não arrumava uma namorada, um namorado, enfim. E foi ao longo da vida aprendendo, entre aspas, que ele não era digno de ser amado, de ser querido, de ser desejado. E ele acabou ficando com essa crença. E muitas vezes o trabalho do psicólogo é o quê? Encontrar essa crença que acabou sendo reforçada ao longo da vida e a pessoa nunca parou criticamente. Muitas vezes ela não identificou. E às vezes até identificando, ela não tinha força, discernimento para flexibilizar isso. A meditação seria. Dá para fazer um paralelo com isso, Fernando? Queria que você comentasse, se é mais ou menos isso. Sem dúvida, eu vou até usar uma palavra, né, que se usa também no yoga, que é o autoestudo, o autoconhecimento. Então, na verdade, você está fazendo um trabalho, né, você está sendo psicólogo de si mesmo, né? Então, de certa forma, você entra nesse movimento, né, na meditação, dessa busca, muitas vezes, desse insight. Na meditação budista se usa muito essa questão do insight meditativo. Então, de repente, aquele problema que você considerava ele um gesso da sua vida, que não tinha como solucionar, você está no movimento meditativo, você encontra, você fala, nossa, por que eu nunca pensei isso antes? Na verdade, é porque eu nunca ampliei a minha forma de pensar e nunca consegui observar esse objeto com esse outro foco. Por quê? Porque quando você vai melhorar de tal forma a qualidade da sua mente que você vai conseguir ampliá-la. E aí você vai diminuir pensamentos. Então, a partir do momento que você começa a diminuir o pensamento, e você amplia a qualidade da mente. É o contrário do que a gente imagina. Quanto menos a gente pensa, menos pensamentos não é quanto menos a gente pensa. Quanto menor o fluxo de pensamentos, melhor a qualidade dos pensamentos. Melhor é a visão sobre os pensamentos. Ô, Acho Fernando, que é mas você isso. sabe, isso que você está falando agora é até uma novidade para mim ouvida que existe esse conceito na yoga. Mas você sabe que isso agora eu estou falando uma coisa totalmente pessoal. Sabe quando eu percebo que a pessoa com a idade, ela pensa, parece assim, os pensamentos dela são mais curtos e muito mais precisos. Me parece que a experiência ao longo da vida faz isso. Às vezes um jovem está divagando tanto, discutindo tanto um assunto, complicando tanto um assunto, vai falar com uma pessoa idosa mais experiente, ela fala, olha, o caminho é esse. É um pensamento muito mais claro.
o que você está falando é que a meditação leva a essa, entre aspas, seleção de pensamentos. A pessoa consegue pensar de uma forma mais objetiva, mais simples e muito melhor, né? E não é uma coisa que você necessariamente controla. Eu vou controlar pensar menos. Não, acontece. Você começa a pensar um fluxo menor de pensamentos. E aí, a partir do momento, você melhora a sua condição de análise daquele pensamento. E aí você vai entrar num pulo do gato do yoga agora, que é onde o yoga quer chegar no final das contas, né? Que é, a partir desse momento, você entra num movimento de aceitação, de autoaceitação. E aí você você entra num movimento, né, de aceitação e num fluxo de bem-estar, porque eu acho que acho que a palavra melhor é bem-aventurança. Você começa a compreender coisas, você começa a entender o significado do que aconteceu no passado, né, e o quanto aquilo te trouxe para um aprendizado. Como professor de história, que eu também sou, eu gosto de fazer essa relação. Quando eu dou aula de história, os alunos me perguntam assim, professor, para que serve o passado? Já foi, não tem como mudar. Eu falei assim, serve para o aprendizado, certo? O que a gente extrai do passado, né, de interessante? O aprendizado no presente. Então, o que você começa a fazer? Você começa a revisitar o passado e começa a perceber o quão importante aquilo lhe serviu de aprendizado. E aí você começa, olha só como você muda a visão. O que era uma tragédia vira uma bênção. Você fala, nossa, Era com aquela aprendizado, né? tragédia me ensinou isso. Aquela tragédia me fortaleceu em alguns pontos. E aí, muitas vezes, você começa até a abençoar a tragédia. Você começa a agradecer. Você começa a falar, pô, que bom que aquilo aconteceu, que me tornou uma pessoa melhor. Você entende mais ou menos como Sim, funciona? sim, isso é o que você está chamando de bem-aventurança, mas acho que algo que está vindo no pacote aí é o autoconhecimento também, né? Ótimo. Algo que vem no Porque pacote. Você você começa a começa a se ver de onde conhecer. você veio de fato, né? Começa a compreender de onde você veio de fato, como que você desenvolveu as suas crenças, o seu modo de reagir, Uhum. né? Aí você começa a se reconciliar com o seu passado, você começa a ressignificá-lo e começa a deixar de lado aquilo que você considera que não te serve mais. Simplesmente como uma escolha mesmo. Falar assim, poxa, mas isso não, eu não preciso mais, eu já tive esse aprendizado, então eu não preciso mais me ligar a situações que me levam de novo para essa mesma condição. E aí você, de certa forma, você rompe um fluxo que te levava sempre para o mesmo caminho e você começa a perceber que você tem múltiplos caminhos. Só que isso, você precisa de um movimento de uma mente mais calma e mais tranquila para conseguir enxergar, ressignificar, e a partir daí você entra no movimento de aceitação, que te traz uma bem-aventurança, que isso começa a te levar para um movimento de empatia com as pessoas que te cercam de tal Isso que eu forma. ia perguntar, Fernando, porque o final último do yoga tem um significado holístico, né? E eu queria que você falasse Sem disso, dúvida. de que o autoconhecimento, e eu acho que isso é uma coisa bem compreensível para todo mundo que está vendo agora, que vai ver esse vídeo, que o autoconhecimento, acho que é o primeiro passo para você conhecer outra pessoa é ter o autoconhecimento, né? Sem Tanto que dúvida. dizem que um bom terapeuta, tem até gente que acredita nisso, não é necessário que eu vou falar, mas dizem que um bom terapeuta tem que ser bem terapeutizado. Para você conseguir compreender o outro, você tem que se compreender. E o yoga vislumbra isso, né? De certa forma, eu vou chamar de cura, tá, Fernandes? Quando você começa a processar a cura em si mesmo, né, e é um processo, você começa a perceber a doença no outro. E eu vou chamar por doença, não algo físico, tá? Mas algo para além do físico, eu vou chamar de ignorância, tá? E Entendi, não aí é você doença no começa. sentido médico, é no sentido de ignorância, a É, respeito é, de si, a é, respeito do. é ignorância sobre si mesmo, Isso. né? E que acaba, de certa forma, agora eu vou entrar num ponto polêmico, não sei se você concorda ou não, mas que acaba desencadeando depois doenças físicas também, porque a partir do momento que você tem essa autopunição, essa culpa,
você acaba desenvolvendo um estresse tal no seu corpo, com produção hormonal, que isso acaba causando um desequilíbrio que te leva a doenças físicas também. Então, eu acredito que essa cura mental, ela acaba contribuindo também para uma saúde física e para uma cura física. Mas Então, quando eu falo Fernando, aqui... só aproveitando o teu Pode gancho, falar. não perca o que você vai falar, só aproveitando o teu gancho, Tá bom. essa questão é polêmica até entre do pessoal que trabalha os psicólogos e psiquiatras, né? Que será que esses pensamentos, essas crenças errôneas a respeito do passado, essas crenças de menos-valia, de desamor, essa falta de autoconhecimento, reagir muito de forma intempestiva aos pensamentos e às emoções, será que isso causa a doença? Ou será que um depressivo, por causa da doença, ele age assim? Então, tem várias formas de enxergar o mesmo fenômeno. Mas eu resumo da seguinte forma: isso está relacionado com as doenças físicas e mentais. A gente não sabe se é causa, consequência, se as duas coisas juntas, se é um processo que acompanha o fenômeno. A gente não precisa entrar nesse mérito, que não é o objetivo da live. Mas, sem dúvida, isso que você falou está associado a doenças psiquiátricas e físicas. Vai lá. Ótimo, ótimo. Então, a partir do momento que você começa a se curar, né, você começa também a entender o outro. Você começa, principalmente as pessoas que estão mais próximas da gente, que a gente convive mais. E aí você começa a compreender que muitas vezes aquele ataque que aquela pessoa que você ama, estima tanto, faz a você, é fruto de uma ignorância dela, né, a respeito dela mesma. E aí por quê? Porque você começou a enxergar isso em você. Então você vai parar de agredir o outro gratuitamente, e a tendência é você compreender melhor a agressão. Não significa que você vai aceitar essa agressão, que muitas vezes não é nem física, é psicológica. Você pode deixar, inclusive, de aceitar aquela agressão, mas você passa a ter pelo outro um sentimento com uma outra qualidade, com uma empatia. E aí esse sentimento, né, essa compaixão, ela começa a se expandir, e não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo de cura, e ela começa a se expandir de tal forma que você começa a atingir um certo movimento de compreender que o outro e você não são diferentes. E aí você pode chegar num nível, e aí já é uma coisa bem interessante, inclusive, bem profunda, de entender que, na verdade, você e o outro não só não são diferentes, como estão intimamente ligados, interligados por um campo mais sutil, para além do físico. E aí você entra num movimento chamado de samadhi. E aí é uma coisa, vamos dizer assim, né? Não é tão simples. Vem da raiz sânscrita sama, que significa harmonia. Seria viver em harmonia e em compreensão, né, com você mesmo e com tudo que te cerca. Dos seres humanos, passando aos animais, chegando às plantas, às pedras. Então você entraria num estado de harmonia, de bem-aventurança, e a vida... primeiro que a vida já está em processo de mudança e ele é constante, né, de aprendizado. Mas esse aprendizado te levaria para uma condição muito especial, que aí dá para dizer assim que é uma coisa... não é tão simples assim. Na verdade, Fernandes, dizem que é fácil. O problema é que nós somos tão complicados que fica difícil a gente entender como chegar nesse estado. Não sei Mas se é que olha, você me entendeu. Fernando, você falou uma coisa muito interessante. O autoconhecimento, então, levaria ao exercício da empatia, porque é algo assim. Olha, é algo assim, como se eu me conheço melhor. Eu vejo que eu reagia de maneira intempestiva a muitos pensamentos e emoções. Eu via que eu tinha mágoa, eu via que eu tinha rancor, eu via que eu tinha impaciência por causa disso, daquilo, agora não, que isso não era necessário. A partir do momento que você enxerga isso no outro, você pode pensar: olha, esse cara aí está no mesmo processo que eu estava um tempo atrás. Talvez ele não esteja percebendo. Olha, ele é igualzinho eu sou. Ele deve estar reagindo àqueles pensamentos e emoções que eu reagia da mesma forma antes. E Fernando, olha, isso é, na minha opinião, exatamente o exercício da empatia. Tem gente que acha que empatia é ter com aquelas pessoas que você concorda, né? Aliás, é muito fácil ter empatia com alguém que faz as coisas do jeito que você gosta, com alguém amável. É muito fácil ter empatia desse jeito.
O difícil de ter empatia é quando você percebe que a pessoa está tendo uma atitude ruim, uma atitude má, uma atitude. Fazendo um julgamento externo grosseiro, né? Tá tendo uma atitude ruim, uma atitude grosseira, uma atitude que está te prejudicando, está fazendo algum mal. Com essas pessoas é difícil ter empatia, mas o autoconhecimento pode levar a isso, porque você percebe que você não agiu muito diferente dela no passado. Você agiu diferente, mas você teve as mesmas motivações que ela no passado. Então você não precisa concordar, você não precisa aprovar o que a outra pessoa faz e o modo com que a outra pessoa pensa. Mas entender o processo que leva ela a agir assim é desenvolver empatia. E pelo que você falou, o yoga leva a isso, entender um pouco mais os processos que levam as pessoas a agir do jeito que elas agem, é isso? Não, e fora que entender o processo que leva as pessoas a agir como elas agem, faz com que você não se torne mais forte para receber esse ataque. Seria você como torna se menos vulnerável, exatamente, você está entendendo menos o processo. vulnerável. Aí você entende o processo do outro de certa forma, aquele ataque, você percebe que não é algo pessoal. É um drama dentro do outro que você é só o alvo. Simplesmente o outro precisa canalizar aquele drama para alguém. E as pessoas que estão mais próximas da gente são as pessoas que normalmente a gente canaliza o drama. Até porque um parente não tem opção de falar para você, não quero nunca mais te ver. Até tem, mas é uma opção dramática demais. Você está na sua casa, com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, sua filha, seu companheiro. Então, muitas vezes, a frustração dele se direciona a você, porque sabe que também você nutre por ele um sentimento tão forte que você depois vai perdoá-lo. Então, aí você começa a perceber, muitas vezes, que aquilo não é pessoal com você. Aquilo faz parte do mundo em que aquela pessoa está, né? Por isso que eu costumo dizer, Fernandes, a gente constrói o céu e o inferno por meio dos nossos pensamentos. Então, aquele inferno que aquela pessoa está metida, ela precisa escapar aquilo de alguma forma, ela te ataca. E aí você percebe que simplesmente ela está projetando o inferno dela em você. Em sânscrito tem uma expressão chamada Maya, ilusão, né? Uma das interpretações que eu gosto, que a ilusão não é uma coisa que não existe, mas é uma coisa construída, existe para você. Mas, de certa forma, foi um universo seu que você montou. Seria como se você estivesse no mundo, mas você tivesse seu próprio mundo. E, a partir dele, você agisse com as pessoas. Normalmente, essa ilusão te faz, inclusive, atuar de forma muito egoísta, egocêntrica, sem entender o lado dos outros. Então, eu costumo dizer que, normalmente, as pessoas vivem um mundo ilusório, elas não conseguem acessar essa consciência, elas não conseguem deixar o pensamento expressar essa consciência. Eu costumo chamar eu conheço essa expressão hoje nos meus pensamentos, são homens e mulheres de pedra, né? Não conseguem mais expressar e elas passam a utilizar o pensamento para tentar aliviar esse inferno mental que elas estão vivendo. Percebeu? E, de certa forma, todo mundo, imagina 3, 4 pessoas convivendo nessa situação dentro de uma casa na quarentena. Ou 5, 6. Não é Imagina o desafio. não é à toa que as desavenças aumentaram demais durante a quarentena. O número de divórcios na China, isso já está bem registrado, que até aumentou. Cada um no seu mundo de ilusão. É engraçado, né? Numa família, as pessoas podem viver, às vezes, experiências parecidas. Mas o que você chamou de ilusão são as crenças e emoções que se constroem em volta desses acontecimentos, que são parecidos. Muitas vezes as pessoas vivem coisas parecidas, mas cada qual constrói ali o seu castelo de ilusão e vão empilhando as pedras ali do muro, né? É mais ou menos isso, né, Fernando, que você quer dizer com essa ilusão maia, né? Né? Tem um amigo meu e eu estou fazendo práticas com ele, né? Então, da mesma forma que eu dou aula de yoga, eu também pratico yoga. Então, tem um professor amigo meu, o Zé Rangel, que diz o seguinte, né? Que quando os alunos o procuram perguntando o que eles vão ganhar com yoga, ele diz, olha, provavelmente você não vai ganhar nada, mas você vai perder muitas coisas. Você vai perder parte das crenças que te engessam e, de certa forma, te impedem de viver a vida que você sonha em viver. Por que muitas vezes a gente vai para o futuro e aí fica ansioso? Porque como a gente não vive a vida que a gente queria viver,
a gente projeta a mente para o futuro, isso gera ansiedade. Quando, na verdade, a vida que a gente quer viver está disponível para a gente viver exatamente agora e é só começar. Não que seja fácil, tá? Mas é simples. Percebeu? Eu Não. falo isso muito para os meus alunos, olha, simples é diferente de fácil. Assim, simples é diferente de fácil, eu falo isso muito. Ah, e uma outra coisa para a gente finalizar, Fernando, é lembrar todo mundo que está vendo e vai ver esse vídeo, que é impossível viver no passado ou no futuro, né? Eu acho que o único É, momento é, que a um, gente pode viver é o presente. E você vai carregar isso é pro um, resto da vida, né? É algo também muito não, simples, né? não, e tem outra coisa, Fernando, extremamente interessante, porque muita gente questiona, pô, mas dá para viver isso fora do yoga? Porque uma coisa é na prática, você faz a prática, foca, relaxa, medita, você sai iluminadão, né, em samadhi. Usa-se a palavra iluminação, samadhi, desperto. Aí você entra no seu carro, a primeira pessoa que te fecha, você já xinga, já Solta aquele perdeu tudo. palavrão. Aí você chega em casa, né, o companheiro, a companheira fala, pô, você atrasou hoje porque o professor de yoga deu uma alongada na aula? Por que você atrasou? Você estava mesmo na aula? Pronto. Aí já explode. Aí você pensa assim, puta, perdi tudo, vou ter que voltar para a aula de yoga amanhã para recuperar tudo aquilo. Dá para a gente projetar o yoga para fora da prática, do salão, do seu tapetinho? Sim, é simples, porém não é fácil. Presença. Estar no momento presente o tempo todo. Porque estar no momento presente o tempo todo é estar consciente dos seus pensamentos. E a partir desse momento, você qualifica os pensamentos de tal forma, né, que você consegue compreender tudo o que acontece à sua volta num outro nível de compreensão do que você tinha. E a partir daí você começa a fazer escolhas melhores, relacionamentos melhores, relacionamentos mais saudáveis, que respondam mais a uma coisa mais que você tem lá no seu íntimo, sabe? Aquele desejo que você tem no seu íntimo, que está lá no seu coração, você passa a ter uma relação muito mais harmônica com tudo. Não Você vai entra ser num de um movimento de dia, harmonia. não vai ser de um dia para o outro, né, Fernando? Mas aos poucos você Não, vai incorporando isso no seu dia a dia, na sua prática, né? mas a ideia se torne o yogi. O que significa isso? O cara que cortava o seu cabelo estava muitas vezes ali presente no corte, fazendo seu jiu-jitsu, cozinhando, ou fazendo qualquer ofício que você estiver fazendo, seu trabalho cotidiano. Esteja presente o tempo todo. E aí tem uma outra coisa muito interessante, e aí tem que ser na experiência, né? Porque às vezes a gente fala, coisa, e não adianta. Para a pessoa introjetar, não adianta você colocar os seus óculos na pessoa, às vezes o grau não é o mesmo. Para a pessoa introjetar, ela tem que experienciar. Por isso que eu digo, experiencia isso. A partir do momento que você começa a atuar e começa a conseguir se manter no presente, a energia do seu corpo ela muda de tal forma que você vai olhar o verde mais verde, o azul mais azul, os cheiros, os sentidos todos, eles ficam mais é, extraordinários, sublimes. Eu sei que parece que eu estou vendendo, parecendo um vendedor de sonhos, né? Por isso que eu digo, não acredite em mim, pratique. E a partir desse momento, tudo ganha uma dimensão diferente, porque você estando no presente, tudo é diferente. Tudo que você faz na sua vida é diferente. Toque, todos os sentidos, eles ganham uma outra qualidade. A vida ganha outra Perfeito. qualidade. Pô, Fernando, obrigado por essa verdadeira aula nessa live aqui. Olha, eu Ah, queria que agradecer isso, Fernando. a Janete Canales, que esteve aqui. A Janete Canales, Fernando, é uma excelente fisioterapeuta. Ela é uma das poucas no Brasil que é uma fisioterapeuta especializada em saúde mental. Ela trabalha com mindfulness. Pô, a visita dela é uma visita nobre aqui pra gente, né? Ela fez Legal. um comentário aqui. A Rose Prates, Fernando, está perguntando se você tem um canal aí online para aulas, né? Então eu aproveito para finalizar, você falar das tuas redes, se o pessoal quiser ter contato com você, o pessoal que é aí de São José, se dá aula de yoga aí em São José, né? Então, fala Uhum. como o pessoal pode ter contato com você, o pessoal que está vendo e vai ver esse vídeo. Uhum. Aqui em São José dos Campos, eu dou aula num espaço chamado Agni Shala, que é do meu amigo Zé Rangel, que eu faço aula com ele também, né?
e tem vários tipos de prática. Ele trabalha um tipo de yoga um pouco mais forte e até mesmo um exercício mais aeróbico. Eu acho que ele não vai gostar do que eu falei agora, Zé, se você estiver me ouvindo, Mas é para o né? povo entender. Mas ele dá aula de um tipo de yoga chamado Ashtanga Yoga, e eu pratico e dou aula, né? Eu pratico Ashtanga com ele, mas eu dou aula de Hatha Yoga, que é um outro tipo diferente. Então lá tem aula de Hatha Yoga, logo quando as coisas se acalmarem e melhorarem, a gente vai voltar, né? Por enquanto eu estou fazendo, nós estamos fazendo lives, nós estamos fazendo terça e quinta-feira, eu e a minha companheira Clarice, que também é professora de yoga, nós estamos transmitindo via Agnishala, né? Só que a gente transmite, tem que entrar em contato com a Agnishala para pegar o link para ser inserido no grupo, para conseguir fazer as aulas que nós estamos fazendo, eu e a Clarice, sem custo, né? Então, entra no Agnishala e aí pede para ser colocado no grupo do Agnishala, porque a gente coloca lá, a gente faz via Zoom, sem custo nenhum. A gente está fazendo essa, por enquanto, tá? Na quarentena, porque depois, quando voltar à prática regular, presencial, aí sim, lá no Agnishala tem um preço, tem uma mensalidade, mas nós estamos fazendo, pelo menos nesse período da quarentena, sem custo nenhum. Então, entre em contato com a Agnishala, pede para ser colocado no grupo, e aí é toda terça e quinta-feira. E aí um cuidado, Fernandes, é muito interessante até, você falar de uma fisioterapeuta que estava acompanhando sua colega, né? Fernando, só um instante, Que, a gente precisa finalizar, a gente tem 20 segundos aí para finalizar. tá, a prática tem que ser feita de forma amorosa com o corpo físico. Então, coloque na sua cabeça que você não precisa chegar no seu pé. Você tem que desenvolver a presença e gradualmente para não se machucar. É para todo Então, tem que ser mundo. uma prática Gente, amorosa. muito obrigado, Fernando. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Foi muito proveitoso. Valeu.